Opa, aqui, compartilhar. Bacaninha. Estão vendo? Sim. Ótimo. Sim. Bacana. Qualquer coisa, dá o grito aí. Então, olha só, meus bebês. Os indicadores de liquidez também são indicadores para analisar a situação financeira das empresas. Todavia, porém, os indicadores de liquidez, tá? Eles têm uma diferença para a estrutura de capital, ok? Por quê, pessoal? Os indicadores de liquidez, ao contrário dos outros, quanto maior, melhor a situação da empresa. Então, agora aqui a gente vai mudar a perspectiva. Se os 4 indicadores de estrutura de capital que nós vimos até o momento, quanto menor, melhor, agora muda. Sempre quanto maior, melhor. Bom, aqui, pessoal, nós vamos verificar que esses indicadores, eles têm 2 fatores muito importantes aqui para nós. Um deles é o CCP, que nós acabamos de explicar, ou seja, você ter aqui capital circulante próprio injetado aqui em cima no circulante é excelente para a empresa. E o outro fator é você ter, né, recursos não correntes também aplicados aqui no circulante, porque isso se chama capital circulante líquido, também é extremamente favorável. Estou passando rapidinho, porque esse material era para a gente rever no começo da aula passada, tá? A gente viu então. Bom, esses indicadores aqui, pessoal, ele tem por objetivo demonstrar a base da situação financeira da empresa. Primeira coisa que é fundamental é que as pessoas confundem esse indicador de liquidez com indicador de capacidade de pagamento. Não é a mesma coisa. Não significa uma empresa que tenha liquidez, que ela tenha boas condições de pagamento, não significa que ela está fazendo pagamento em dia. Porque esse indicador, a gente olha, é lá no indicador de fluxo de caixa. Vamos dar um exemplo para vocês. Então, faz de conta que eu analisei as demonstrações contábeis, vamos pegar no pé de alguém e eu vou escolher o Mac Shalon, por acaso, destino. Então, veja, a empresa do Mac Shalon é uma empresa rica, tem dinheiro, Mac Shalon tem possibilidade, mas ele decidiu que não quer pagar as contas em dia. Então, eu posso, com base nos indicadores, falar que a empresa do Mac Shalon, ela está realizando pagamentos em dia? Não, são coisas diferentes. Ter capacidade de pagamento é uma coisa. Indicadores de liquidez mostram outra coisa. Mostra a questão da solvência. Mostra a disponibilidade de fazer frente aos compromissos de curto e longo prazo. É isso que nós vamos estar falando, tá certo? Basicamente, os indicadores de insolvência, eles mostram grandes problemas relacionados ao quê? Fluxo de caixa, falta de dinheiro para pagar os compromissos e por conta disso se falta dinheiro e falta dinheiro para pagar os negócios, literalmente o negócio quebra. Se o negócio quebra, pessoal, literalmente a empresa vai em estado de insolvência. A empresa indo em estado de insolvência, obviamente a gente está falando de falência. Esse é o grande problema hoje do coronavírus. Pode ter certeza, né? É isso que a gente tem debatido aí nas nossas aulas, né? É uma das coisas que é a minha maior crítica ao governo federal. Nem quero entrar em outras discussões, é porque está demorando para o dinheiro chegar na mão dos empresários, está demorando para o dinheiro chegar na mão das pessoas. E isso está fazendo o problema, que é grave, ficar ainda maior. As empresas, se elas não tiverem fluxo de caixa, se elas não tiverem mecanismos claros, principalmente as micro e pequenas empresas, pessoal, elas não dão conta. Uma coisa é a Fiat, por exemplo, com seu imenso poderio financeiro, passar por uma crise. Outra coisa é a quitanda do seu Zé das Couves ali na esquina da tua casa. Ele não tem essa grana guardada a priori, na maior parte dos casos, na maioria absoluta dos casos, ele não tem esse dinheiro guardado para poder aguentar receber das pessoas a prazo e ir pagando os fornecedores para o negócio dele continuar. Então, como é que essas pessoas, geralmente, o micro e pequeno empresário, como é que ele trabalha no dia a dia? Vai entrando e vai saindo dinheiro e ele vai fazendo a gestão do negócio dele. Então, pessoal, o objetivo desses indicadores é de alerta,
é que você calcula, né? Para quê? Para você mostrar aos empresários a situação da empresa. Todavia, tem uma crítica que se faz a esses indicadores. Quando a gente analisa um balanço, a gente está fazendo uma análise da situação que está acontecendo, que vai acontecer ou que já aconteceu. Quando a gente analisa um balanço, a gente faz uma análise de coisas que já aconteceu. Então, a minha crítica para fins de análise financeira desse indicador é o seguinte, é porque a administração, a tesouraria, a empresa que quer fazer esse processo corretamente, ela tem que pegar os dados do balanço, são os dados reais, sim. Mas ela tem que trabalhar com o quê? Projeção de fluxo de caixa. Ela tem que trabalhar com os dados projetados. Ela tem que trabalhar com orçamento empresarial. Porque senão, as informações não servem. Você está olhando para trás e deixando de olhar para frente. E o dinamismo do mundo dos negócios é muito rápido. Pessoal, volto a repetir. Né? Por mais que a gente já tinha alguns indicativos, por mais que a gente já imaginava a loucura que estava acontecendo, a gente via coisa lá na China, né? 2 oceanos de distância e tal, estava todo mundo tranquilo. O pau começou a quebrar e as pessoas começaram a desesperar quando essa doença começou a provocar mortalidade extremamente exacerbada na Europa. Aí as pessoas falaram, opa, tá chegando. E aí que as pessoas começaram a entender o tamanho do problema, tá certo? Mas se lá atrás, as pessoas compreendessem que isso ia chegar, que ia chegar com a força que chegou, era para que as empresas, governo, a sociedade como um todo, vejam que em nenhum momento eu estou colocando aqui a culpa só no governo federal, né? A sociedade como um todo deveria ter se preparado melhor para o problema. E com certeza nós teríamos menos problemas de liquidez, tá certo? Ok? Basicamente, lembra quando eu expliquei lá no começo das nossas matérias, né, que eu comecei a falar de análise de índices, eu falei que o Alexander Wall, né, que é um dos pais da análise dos indicadores de balanço, ele foi um dos primeiros a analisar um índice de liquidez, só que ele não chamava indicador de liquidez. O que ele fazia? Ele analisava o confronto do ativo circulante com as dívidas do passivo circulante. Então, ele foi o primeiro que fez esse indicador e até hoje ele é utilizado, né? Esse é um dos indicadores que vai medir o quê? Quão sólida é a base financeira de uma empresa. Quanto mais a empresa tiver caixa, tiver recursos, possibilidades para fazer frente às suas dívidas, mais líquida, mais solvente é a empresa. E quanto mais solvência a empresa tem, melhor é a sua estrutura e base financeira, ok? Basicamente disso, né? A gente está deixando claro aqui, volto a repetir de novo. Ter capacidade de fazer pagamentos é diferente de estar pagando em dia. São coisas diferentes, tá certo? Esse índice, quanto maior, melhor. Quais são os 4 que nós vamos estudar? Eles são todos muito parecidos. Tem que tomar um cuidado aqui, porque a diferença está na fórmula e no que se mede. Esse indicador aqui, já eu vou fazer uma pausazinha aqui, só para poder bater um papo olhando aí nos olhinhos de vocês. Os 4 que nós vamos ver aqui são os indicadores de liquidez geral, corrente, imediata e liquidez seca. Esses são os 4 indicadores de liquidez. Deixa eu dar um break aqui. Muito bem, agora acredito que vocês estão me vendo aí. Entendam aqui, pessoal. Imagine, se alguém já foi aqui num rodeio, se alguém já foi na roça e viu laçando um bezerro, um animal, uma vaca, um cavalo, as pessoas sabem como é que funciona. O laço está folgado. Então a pessoa está girando ali o laço, jogou. Quando ele joga o laço, que ele laça ali o animal, o que ele vai acontecendo, gente? O laço vai apertando, vai arrochando aquele nó, não é isso? É a mesma coisa que o indicador de liquidez ele faz. Ele começa com um laço largo e conforme vai passando ali, ele vai passando por um funil. Ele vai literalmente fazendo análises técnicas, verificando a característica da composição do giro das contas, apertando as bases financeiras da empresa, para poder ter uma análise técnica, se os mesmos estão bons ou ruins. Beleza? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma colocação aqui? Alguma ponderação? Algum comentário? Alguma angústia?
Sofrimento? Lágrimas? Não, tô de boa. Bora lá. Ó, eu Eu vou prometo, chorar. hein? Se alguém chorar de verdade um dia antes do meu aniversário, eu vou considerar isso um presente bacana. As lágrimas do meu aluno em plena sala de aula vai ser um baita de um presente. Eu vou ficar muito feliz, mas tem que filmar e mandar no meu WhatsApp. Vale 50 pontos, ok? Que isso, uma isso, lágrima? Cada lágrima 50 pontos? Tem que chorar Um muito. balde de Vou botar- lágrimas. Tem que ser, ó, vai ter que ser um choro convincente. Não pode ser colírio, nada, não. Eu quero um choro, aquele choro gostoso, aquele pra ficar com a cara breada, sabe? Tem Pra careta? sair secreção do nariz. Tem que ser um choro sólido, tá? Não é chorinho, não. Vamos Tipo, lá, ficar igual galerinha. play. Oi. Quê? Ó, vamos lá, vamos voltar aqui para os slides. Vou parar de palhaçada. Então, olha aqui, meus bebês. Vamos começar com a liquidez geral. Vamos começar com a liquidez geral. Depois a gente vai apertando. Todos eles são bem parecidos. Tomem cuidado. Bom, basicamente, os indicadores de liquidez... Antes da gente começar os indicadores, uma observação aqui que eu acho que ele serve para todas. No livro, o autor do livro, né, ele fala que isso aqui é voltado para liquidez corrente. Eu tomo a liberdade eu sigo a mesma linha do pensamento do autor, mas eu não acho que sirva essa análise só para a liquidez corrente. Vale para todos os indicadores de liquidez. Tudo bem? O indicador de liquidez, os de estrutura de capital, qual que era a base dele, pessoal? A base era 100%, não era isso? Porque você multiplicava por 100, lembra? Os de liquidez, não. Os liquidez é o seguinte, é maior ou menor que 1, ok? Se a liquidez é maior que 1, significa que a empresa tem capital de giro para fazer frente aos compromissos de curto prazo, principalmente. Logo, ponto positivo para a empresa. Então, toda vez que a liquidez for maior que 1, show de bola. Se a liquidez é igual a 1, significa que tem que chamar a atenção ali. Só que, todavia, é aqui que eu faço eu tenho uma discordância do autor, porque, tecnicamente, é aquela coisa, é possível, mas é improvável. Gente, eu nunca vi, e eu acho que, tecnicamente, é quase impossível de acontecer, né? É possível, mas é improvável, de você ter o valor do capital de giro exatamente igual às dívidas de curto prazo. Então, ou seja, o ativo circulante ser igual ao passivo circulante, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Sempre um vai ser maior que o outro. Mas, tecnicamente é possível. Então, se a liquidez é igual a 1, então é igual eu falo para as pessoas, o que eu quero chamar aqui igual a 1? A gente tem que ter noção das possibilidades, das margens, né, pessoal? Pertinho de 1, um pouquinho acima de 1, são números que já chamam a atenção. A empresa tem que tomar cuidado, tá? E quando o indicador é menor que 1, aí aqui sim a gente começa a ter problemas. Aqui sim é ponto negativo para a empresa. O que significa? Que ela não tem recurso de curto prazo para fazer frente aos seus compromissos também de curto prazo. Ok? Vamos lá. Liquidez geral é o mais fácil de todos e é o indicador mais frouxo, né? Como é que calcula? Você pega o ativo circulante, todo ele, e soma só com o realizável a longo prazo. Aqui, geralmente, é onde que os alunos erram, porque o aluno soma aqui com ativo não circulante. Não é isso. É só o RLP. Lembra lá a figurinha lá do começo? Olha lá, vou voltar lá, ó. Olha aqui, ó. Só circulante mais realizável a longo prazo. Se você somar tudo, tá errado, ok? Então, vamos lá. Ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Ou seja, para cada... O que esse índice mostra? Para quanto a empresa possui no ativo circulante realizável a longo prazo, para cada R$1 de dívida com terceiros, ok? O meu passivo circulante mais passivo não circulante não é o meu capital de terceiros? Então, ou seja, para cada R$1 de dívida que eu tenho com esses carinhas aqui, quanto que eu tenho em tese, tanto no curto quanto no longo prazo, do ponto de vista de capital ali para fazer frente? Aí você vai fazer a continha.
Mesma lógica do outro. A diferença é que aqui não tem o vezes 100. Como é que funciona? Olha aqui, ó, ativo circulante, 2.450. Se eu não coloquei ativo, o realizável a longo prazo, é porque a empresa não tem. É bem comum, muitas empresas costumam não ter realizável a longo prazo. Por quê, pessoal? Realizável a longo prazo é aquela conta do cliente que vai vencer no longo prazo, são eventuais provisões de processos que estão na justiça. Então, geralmente, principalmente as micro e pequenas empresas, não costumam ter essa conta, tá? Então, aqui, ó, ativo circulante, mais, e vai pegar aqui, ó, e vai dividir pelo quê? Pela soma do passivo circulante mais o exigível a longo prazo, o não circulante. Então, aqui, ó, liquidez geral, quanto que deu? 2.450.000. Quanto que deu aqui o meu ativo circulante mais não circulante? 2.450. Quanto que deu o meu passivo circulante mais não circulante? 2.069. Então, faça a divisão de um pelo outro. Quanto que deu o resultado? 1,18. Já no segundo ano, mesma coisa. Peguei aqui, ó, 2.836 e dividi por 3.221. Deu quanto, professor? 0,88. Aquilo que eu tenho repetido. Primeira coisa, a situação da empresa melhorou ou piorou? A situação da empresa piorou. Piorou por quê, professor? Porque o índice caiu. Agora, quanto maior, melhor. Então aqui o índice caiu. Ele caiu de 1,18 para 0,88. O que significa, pessoal? Vamos entender. Aqui, ó, para cada R$ 1 de dívida com terceiros, ela tinha recursos para pagar esse R$ 1 e sobrava 18 centavos. Estão acompanhando aqui? Para cada R$ 1 de dívida que ela tinha com terceiros, ela pagava esse R$ 1 e sobrava 18 centavos. Agora aqui não. Para cada R$ 1 de dívida que ela possui, ela não tem esse dinheiro. Muito pelo contrário, significa o quê? Faltam, né, no caso aqui, faltam 12 centavos a cada R$ 1 de dívida. Significa que ela vai ter que fazer o quê? A priori, novos endividamentos, ou ela precisa de patrimônio líquido para fazer frente às suas dívidas aqui, tanto de curto quanto de longo, né? As dívidas com terceiros. Então aqui, ó, tá exatamente o que eu expliquei para vocês. A liquidez geral indica que a cada R$ 1,18, né? Aqui, ó, em X1 igual a 1,18, indica que para cada R$ 1 de dívida, a empresa tem 1,18 de investimentos. Ou seja, ela paga a sua dívida e ainda tem uma folgazinha, uma margem de 18%, que era 18 centavos. Isso aqui, pessoal, quando acontece, é graças ao capital circulante próprio. Quando a empresa tem folga aqui, é o CCP que está entrando, que é igual eu expliquei. Agora, a maioria das empresas, geralmente, não tem essa folga. O que significa? Para cada R$ 1 de dívida que ela tinha, ela não conseguia pagar. Faltava 12 centavos aqui. Dúvidas do primeiro indicador? Perguntas? Vamos lá. Nada? Ninguém quer falar nada? Peraí. Ah, peraí que alguém mandou um WhatsApp aqui. Peraí, vamos ver. Olha, o Lucas, eu não sei se o Lucas está o Lucas está aí na aula? Sim. Ô, Lucas, sua pergunta foi ótima que você mandou aqui no WhatsApp. Me lembra de eu responder na hora que a gente voltar, pode ser? No final da aula, tá bom? Para mim não perder o foco, ok? Acho que ele não pode ouvir, não. Vamos lá. Alguém mais quer falar? Nada? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Vamos apertar um pouquinho mais o cerco. Por quê, pessoal?
Lembra o que eu expliquei para vocês quando a gente começou a falar de dívida? Uma coisa era o que mesmo? Uma coisa é a empresa ter dívida de curto prazo. Outra coisa é a empresa ter dívida de longo prazo. São coisas diferentes, ok? Então agora a gente vai começar a analisar o que, pessoal? As dívidas de curto prazo, porque são elas as que nos interessam do ponto de vista financeiro. A empresa, ela precisa dispor de capacidade para fazer frente aos compromissos de curto prazo. Então, o nosso foco agora já não é mais, igual aqui tem a fórmula, o nosso foco agora não é mais o passivo circulante e não circulante. Não é mais aqui o circulante realizável a longo prazo. A gente vai esquecer agora longo prazo. Nosso foco agora é curto e curtíssimo prazo. Vamos lá. Liquidez corrente é um dos indicadores mais importantes que existem, ok? Como é que vocês calculam ele, pessoal? Só pegar. Esse aqui, olha, de verdade, não pode errar numa prova, hein, pessoal? Não pode dar um mole pro azar. Como é que você faz? Você pega o seu ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Só isso, ok? O que esse indicador mostra? Para cada R$1 de dívida de curto prazo, quanto eu tenho de ativo de curto prazo. Quanto eu tenho de ativo circulante para cada R$1 de dívida de passivo circulante. Então vamos lá. Olha aqui, ó, situação da empresa. 2.450 de circulante, passivo circulante, 1.676. 2.450 por 1.676. Faça a divisão, deu quanto? R$1,46. No segundo ano, 2.836 dividido por 1.757, deu quanto? R$1,61. Aí eu pergunto para vocês, a situação da empresa melhorou ou piorou? A situação da empresa melhorou. Melhorou por quê, pessoal? Porque o indicador subiu, ok? Vamos lembrar a explicação que eu dei antes do intervalo, que a gente fez a conta lá do passivo não circulante? Essa empresa, pessoal, o que ela fez? Ela está fazendo endividamento de longo prazo. Isso significa que no curto prazo, ela está totalmente tranquila. O que esses números para a gente mostram, pessoal? Para cada, olha aqui, ó, para cada R$1 de dívida que ela tem de curto prazo, ela paga a dívida e sobra 46 centavos. Já aqui no segundo ano, para cada R$1 de dívida, ela paga a dívida e sobra 61 centavos. Então, ou seja, no primeiro ano, ela tem uma margem, uma folga financeira de curto prazo de 46%. Já no segundo ano, ela tem uma folga financeira de 61%. Para quem trabalha com tesouraria, para quem trabalha na gestão de caixa, para quem trabalha no contas a pagar, isso aqui é o mundo perfeito, é o céu de brigadeiro. Só que, o que a gente... Lembra que eu disse? A gente vai começar a estrangular o índice. Então, antes a gente estava olhando curto e longo, agora a gente só olhou curto. Agora a gente vai estrangular mais esse índice. Mas esse aqui é um ótimo indicador, ok? Um breve cuidado, uma breve ressalva que eu faço aqui desse indicador, ok? Geralmente, quando eu estou em sala de aula, eu mostro isso para os meus alunos. Esse indicador é um indicador que a gente tem que olhar a situação financeira. Ponto. O olhar desse índice é financeiro. A gente já fez ele aqui, maravilhoso, certinho. Mas a gente não pode perder o prisma sempre também do olhar econômico. Então, situação financeira, boa solvência, bacana, indicador ótimo. Mas eu pergunto para vocês, vejam, pergunta específica. Deixar o dinheiro no caixa da empresa ou deixar o dinheiro no banco ou ainda ter boletos de recebíveis de cliente, isso rende alguma coisa? Sim ou não? Você tem lá um dinheiro no caixa da empresa, no caixa físico. Você tem lá R$1.000. Ele rende alguma coisa? Não. Você tem dinheiro na conta corrente. Veja que eu não falei na conta de investimentos, eu não falei dinheiro em poupança, letra do tesouro, aplicações. Falei dinheiro na conta corrente. Dinheiro na conta corrente rende alguma coisa para as empresas?
Sim ou não, pessoal? Não. Então, aqui, a gente, por mais, repito, a gente está indo já além. Estamos dando um plus aqui na explicação. A gente não pode perder esse horizonte. Que vejam, liquidez muito alta, aqui não é o caso. Aqui é uma pequena margem, 46%, bacana. Mas vamos supor que a empresa tivesse com esse indicador aqui e não fosse banco, porque banco lida com liquidez. Banco tem que ter altíssima liquidez. Por quê? O que vocês acham que acontece se todas as pessoas que têm dinheiro depositado num determinado banco, imagina o seguinte, todos os correntistas do Bradesco fossem no Bradesco e falassem assim, eu quero sacar o meu dinheiro, tudo que eu tenho. Vocês acham que o banco teria dinheiro para poder pagar todo mundo? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque o banco lida com prazos. Ele pega seu dinheiro ali, empresta para aquele outro ali e ele vai rodando o dinheiro. Ok? Então o banco não tem capacidade disso. Mas bancos têm que ter boa liquidez. Tá? Até mesmo por métricas definidas pelo Banco Central. Ok? Então vejam, vamos supor que fosse uma indústria, um comércio, uma prestadora de serviço normal. Ela tivesse aqui uma liquidez de R$3, de R$4. O que significa? Vamos supor que fosse R$4. Para cada R$1, para cada R$1 de dívida, fosse R$4 aqui, em vez de ser 1,46, vamos supor que o número fosse 4. Para cada R$1 de dívida, ela paga essa dívida e sobra R$3. Isso, muitas vezes, pessoal, significa que a empresa está fazendo aplicações ruins. Significa que o dinheiro dela está investido em coisas que não dão boa rentabilidade. Então, vejam, não é essa a forma de olhar para a liquidez. Mas eu sempre chamo a atenção dos meus alunos que a gente não pode perder isso do horizonte. Liquidez muito alta, pode indicar problemas de investimento também, tá? Mas aqui o ponto é uma análise financeira. Então, ou seja, quanto maior, melhor. Professor, mas como eu sei o que é muito alta ou mais ou menos? Comparar com meus concorrentes, comparar com anos anteriores. Essa é uma forma de você analisar se a sua está muito alta, baixa ou péssima. É claro, deu abaixo de 1 tá péssimo. Deu abaixo de 1 é ruim. Tá bom? Perguntas, vamos lá, não é possível, tem que ter alguma pergunta aí. Então, só para a gente ressaltar, a situação da empresa melhorou. Por quê? Porque no primeiro ano, no ano 1, a folga era de 46%. No ano 2, a folga era de 61%. A situação da empresa melhorou. Perguntas, vamos lá. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim, eu estou. Ai, meu Deus, deu até um frio na barriga agora. Será que eu tô falando sozinho, porque igual a um explicação louco? está muito clara. Estão entendendo mesmo direitinho, pessoal? Nenhuma dúvida? Tô tentando. Quem é que tá tentando? Tranquilo, É o Clebão. Obrigado, Elisângela. Quem é que tá tentando? É o Clebão aqui. Ah, mas... Ai. Bom, vejam. Ô, Kleber, depois a gente fala no WhatsApp. Tem um motivo específico, ok? Saudade, viu? Uma videochamada pra você depois. Ok. Quem diria, viu, Kleber? Eu confesso, eu tô com saudades. Você vê que Pera aí que eu vou gravar isso aqui. Pode gravar, eu admito. Tá mexendo com todo mundo. Eu tô com saudades, Kleber. A pandemia tá realmente me deixando maluco, porque para mim falar isso assim tranquilamente é um sinal grave, é um problema, ok? Ô, professor, também você é uma Bom pessoa demais. bacana. Tá tudo bem, né, filhão? Graças a Deus. Bom demais, hein? Professor. Oi, quem fez a pergunta? Vamos lá. Faça eu me livrar do Kleber. Você deu calmante pros seus filhos hoje? Ah, os moleques estão enquadradinhos hoje. Vocês viram que beleza? É o PlayStation, velho. Deixei eles jogando. Pus eles jogando videogame lá, os moleques daí, meu filho. Posso esquecer. Top. Manda. Essa era a dúvida, Josué?
Ué, essa era a dúvida. Eu falei, ué, professor, você deve estar em outro lugar hoje. Pertinente, A dúvida do jogo pertinente. é o que eu tô fazendo com meus filhos? Eu não acredito nisso. Pertinente. Ué, você falou que batia, que é aquele... Foi nessa aula, não? Foi na outra que você falou que dava um castigo mesmo. Eu falei, será que o homem fez isso mesmo? Tá nada, cara. Eu vou mandar uma foto pra vocês depois. Os moleques tá lá esticado no sofá jogando videogame. Ô, meu. Eu tô com a dó deles, cara, porque agora tá começando a vir da escola deles um monte de tarefa, né? Gente, é tudo muito maluco, porque parte do pressuposto que os pais têm que estar lá acompanhando e não tá fácil também para eles, né? Olha, virou uma loucura, gente. Virou uma loucura. Podemos continuar, então? Sim. Sim. Bacana. Só faltam dois indicadores. Bem lembrado, a Rosana tá por aí? Ixi, sumiu. A Rosana hoje não vem, hein? Depois Ela eu tá mando. Ela falou que tá na aula. Eu Ué, perguntei eu ela. não vi, não. É porque não tá. Ela falou que tá com a cabeça doendo. Ah, tá. Depois eu olho, então. Não tem problema, não. Tá bom, então. Então tá jóia, pessoal. Então vamos lá. Observações enquanto da liquidez. Vamos lá, para a gente poder avançar, a gente precisa levantar algumas variáveis aqui. Então, vamos lá. Qual o meu ativo circulante, geralmente, ele é composto de quais contas? Principalmente caixa, banco, aplicações financeiras de liquidez imediata, né? Mas principalmente caixa, banco, eu chamo até de disponíveis, né? A disponibilidade, clientes, estoque, aí alguma coisa de impostos a recuperar e tal, que eu chamo geralmente de outros circulantes, ok? Basicamente, as quatro principais contas do ativo circulante, quais são? Caixa, banco, clientes e estoque. Essas são as quatro principais, ok? Tranquilo? Essas sendo as quatro principais, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Por exemplo, estoque é dinheiro? Sim ou não? Estoque é dinheiro. Mas estoque representa disponibilidade? Não. Dinheiro no caixa é uma coisa, dinheiro no banco é uma coisa. Dinheiro no estoque é outra coisa. Outra coisa. Porque dinheiro no estoque significa o quê? Que eu tenho que vender. Às vezes significa, inclusive, dinheiro parado. Exatamente. Às vezes significa dinheiro parado, mas o que significa? Acima de tudo, o dinheiro no estoque, eu nem vou entrar no mérito que é o dinheiro parado. Nem vou entrar nessa circunstância ainda, tá? Porque depois eu vou fazer essa análise com vocês. Mas o dinheiro no estoque, ou seja, o meu produto quando ele está estocado, significa que eu preciso vender esse produto, receber, para depois poder o quê? Para depois poder ter dinheiro no caixa, tá certo? Ok? Então o que significa, pessoal? É impossível você vender todo o seu estoque e receber o dinheiro imediatamente. Então, muitas vezes, a liquidez corrente, ela dá dados mentirosos. Porque se você tiver uma conta estoque muito grande, nem sempre você tem dinheiro para pagar a dívida que está amanhã vencendo, não. Tá certo? Então tem que tomar um cuidado. Outra coisa, empresa que faz, né? Quem trabalha no setor financeiro sabe como é que eu estou falando. Você tira um boleto, emite uma nota fiscal todo mês e manda para o cliente. O cliente vai pagar, certo? Certo. Então o que significa? As duplicatas, a conta cliente, os boletos, você também não consegue recebê-las todas ao mesmo tempo. Tem duplicata que vence hoje, tem duplicata que vence amanhã, tem duplicata que vai vencer uma semana. Aí tem empresa que sabe o que é isso que eu tô falando. É uma praga, né? Tem semana que tem boleto de mais, tem semana que tem boleto de menos. O cara que tá ali no contas a pagar e receber tá louquinho, porque ele tem que viver ali na balança, ali caçando, fazer dinheiro para pagar as contas, né? Aquela coisa de vender no almoço para pagar a janta. Então, a gente também tem um problema com isso aí. Não dá também para receber todas as duplicatas. Então, aqui nós já temos dois problemas que é a cara da crise do momento, pessoal. Por isso que a gente tem que compreender. Quando a gente vê a notícia
E eu não discuto absolutamente com ninguém que fala assim, professor, mas eu tenho uma pequena empresa, eu tenho que vender, professor, eu sou autônomo, eu tenho que sair lá para poder fazer o meu trabalho. Esse é um discurso que eu não discuto com a pessoa, porque é claro que ela vai sofrer mesmo, é claro que ela está apertada, é claro que ela tem que fazer todo dia caixa para pagar as dívidas dela. Não discuto isso. É por isso que eu falo das medidas governamentais nas 3 esferas públicas para poder ajudar esses caras. Porque o cara que trabalha como Uber, nesse momento, ele está desesperado. Por quê, pessoal? Porque ele tem que pagar o aluguel para a locadora. A quantidade de gente que está devolvendo o carro para a locadora é uma fábula, porque não tem passageiro. O cara tem que pagar a conta de água e luz, o cara tem comida, o cara às vezes tem 3, 4 pensões alimentícias, sem fazer paralelo com ninguém que vocês conhecem, tá certo? Então, olha que situação difícil para essas pessoas. Então, o que acontece, pessoal? Esses caras, essas pequenas empresas, esse é o problema delas hoje. Muitas vezes o cara tem lá o estoque para vender, o cara tem a duplicata para receber, mas o que acontece? Ele não tem como vender os estoques porque a loja está fechada. Ele não está recebendo as duplicatas dos clientes porque os clientes também estão segurando o pagamento. Porque também não recebe dos outros. Então virou um inferno, virou o caos. É por isso que precisa de medidas estruturantes. É por isso que tem que ter linha de crédito com baixa taxa de juros. Para quê, pessoal? Para injetar dinheiro no caixa dessas empresas, para essas empresas conseguir o quê? Superar esse período mais forte de isolamento. Sem isso, vai ser o caos. Sem isso, vai ser o inferno. Sem isso, aquilo que é muito ruim que a gente está vendo, vai ser muito pior. Então, volto a repetir. Por isso que eu falo, análise nossa tem que ser técnica. Análise nossa, e aqui se alguém quiser discutir comigo os indicadores e me mostrar outras propostas, eu estou aberto ao debate. Mas é igual eu falo, o debate é técnico. A gente não pode, nós profissionais de administração, a gente não pode viver de achismo. Essa é a minha crítica profissional de administração e contabilidade. A gente não pode ficar se dando ao luxo de achar as coisas, não. A gente tem que tomar a decisão do financeiro da empresa com base nesses indicadores. A gente tem que ter respeito pela nossa profissão. Porque senão a gente nunca... Por que vocês acham que muitas vezes, quando a família fala assim, olha, ele vai ser médico. Uau, caramba, vai ser médico. Por quê? Porque parte do pressuposto que a pessoa vai ganhar bem. O que ele vai ser? Caramba, ele vai ser administrador. Aí escuta muitas vezes isso, pô, ele escolheu a administração porque nem sabe o que ele queria. Escolheu contabilidade, tá fudido, vai ser um mero empregadinho do fisco. Por quê, pessoal? Porque a gente não respeita a nossa própria profissão. Então, a gente tem que discutir de modo técnico, de modo embasado. A gente não pode ficar se dando ao luxo de ficar achando não com assuntos que é da nossa área. Por quê, pessoal? Porque eu não consigo vender estoque todo ao mesmo tempo. Eu não consigo receber todas as minhas duplicatas. Igual, faz de conta que vocês aí tem que fazer. Todos vocês têm um boleto me devendo. Faz de conta que vocês me amam. Ok? Vocês me adoram. Vão lá. Se eu ligar para cada um de vocês, ô Kleber, é o seguinte, ó, meu boleto tá vencendo aí. Dá para você me pagar amanhã? Ô Matheus, como é que dá? Gustavo, como é que tá a situação? Roberta, veja, um ou outro, por um nível de camaradice e tal, pode quebrar um galho. Mas você consegue receber de todo mundo? Eu tenho certeza que não. E aí, a gente não pode esquecer o fator básico. Porque se esses valores aqui, que são bens e direitos, porque estoque é um bem, qual a diferença de bem e direito? Bem é aquilo que está no seu poder, direito é aquilo que está na mão de outrem. O bem, o estoque está no teu poder. Os recebíveis estão na mão dos clientes. É aquela coisa que vovó falava do ovo lá na galinha, ok? Então, a gente tem, além desses complicadores, tem o outro lado da balança, que são os pagamentos. E os pagamentos, as despesas,
os gastos, as saídas, eles acontecem numa linha de tempo. Então, como gestores, a gente tem que saber analisar a nossa gestão do fluxo de caixa, tem que saber organizar. Não pode ficar fazendo pagamento para fornecedor no começo do mês. Por que não pode? Porque no começo do mês a sua prioridade é pagar salário de funcionário. Sem pagar funcionário, você quebra. Ok? Você tem que tentar jogar o boleto do aluguel do seu imóvel, do negócio que você tem que pagar lá o aluguel. Você tem que jogar ele para um intervalo entre a folha de pagamento e entre, por exemplo, o pagamento do Simples. Que geralmente são pagamentos pesados que o microempresário lida com ele ali. Então você tem que saber gerir essas despesas para elas estarem intercaladinhas ao longo do tempo. Mas aí faz a dívida tudo de qualquer jeito. Aí faz uma compra com o fornecedor, paga o cara à vista. Sendo que o cara fazia um boleto para você pagar com 30 dias. Aí o funcionário se atrasa o pagamento. O aluguel, você atrasa o pagamento, mas pagou o fornecedor à vista. Que diabos de gestão financeira é essa, meus bebês? E quem é responsável por isso? Nós. Nós, profissionais de administração e ciências contábeis. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui vai impactar na liquidez da empresa. E aí, quando não tem dinheiro para pagar esses carinhas aqui, ó, aí é a hora que o gestor, o que ele faz? Fica vendendo estoque abaixo do preço de custo, tomando lenhada, pega as duplicatas, vai no banco, em agiota, para fazer operação de desconto e busca de crédito de curto prazo e paga uns juros ferrado, não tem lucro na operação. Aí o banco, muitas vezes, toma cano do teu cliente, o banco desconta de você a duplicata e diminui o teu rating, porque suas duplicatas não são líquidas. Estão tomando essas lambadinhas gostosas aí essa noite? Pois é, meus bebês. Então vejam, que isso é que eu falo para os meus alunos. Isso é ciência. Isso não pode ser achismo. Isso não pode ser feito de qualquer jeito. Precisa de gestão. Precisa de um cara que tenha noção disso para fazer o quê? Administração financeira. Gestão de capital de giro. Enquanto esse tipo de coisa a gente não fazer com excelência, enquanto a gente não fizer isso com excelência, a gente vai continuar vendo engenheiro tomando nossos postos. Por quê? Porque eles calculam. A gente fica achando. Então, fica aqui o gentil, o doce puxão de orelha do professor Éder nessa noite. Coisa gostosa, hein? Liquidez imediata. Liquidez instantânea. Como é que faz o cálculo desse aqui? Esse aqui é bem fácil. Você vai pegar, vai dividir as suas disponibilidades pelo passivo circulante. Então vejam que a partir de agora, todos os indicadores, todos que você vai calcular, a base aqui embaixo é o passivo circulante. O que você vai fazer? Você vai diminuir esse carinha aqui, ó. Você vai restringir, vai apertar o circulante. Então, olha lá, na liquidez imediata, você vai pegar agora, você não vai pegar o ativo circulante, você vai pegar só as suas disponibilidades. Ok? O que esse índice quer mostrar? Quanto que a empresa possui disponível instantaneamente, agora, já, em dinheiro, em caixa, para fazer o quê? Para fazer frente a cada R$1 de dívida de curto prazo. Geralmente, esse indicador, ele nunca dá maior que 1. Ok? Então, você tem que olhar o seguinte, melhorou ou piorou? Você tem que olhar o seguinte, quanto maior, melhor, óbvio. Mas geralmente ele sempre dá abaixo de 1, exatamente pelos motivos que eu expliquei. Porque principalmente o dinheiro fica aqui, caixa e banco. Dinheiro no caixa e dinheiro no banco não rende. Então você tem que ter o necessário, o adequado.
Por isso que a gente tem que calcular uma coisa chamada caixa mínima operacional. É quanto que você precisa ter ali disponível para fazer frente às suas operações. A gente vai calcular isso depois. Então vamos lá. O que é a conta disponibilidades? Também não tem lá no balanço. Você tem que somar algumas coisas para chegar aqui. O que você vai somar? O valor que está na conta caixa, o valor que está na conta banco e o valor que está nas aplicações financeiras. Soma os três, aí você consegue fazer a continha. Mesma lógica. Olha aqui, meus bebês. Disponibilidades. Tá? 857 no primeiro ano, 1.676 de dívida. Fez a divisão, deu quanto? 51. Ou seja, para cada R$1 de dívida de curto prazo, ele tem imediatamente 51 centavos. O que aconteceu no segundo ano? Tem 1.219, passivo circulante, 1.757. O que significa? Para cada R$1 de dívida de curto prazo, de passivo circulante, ela tem 69 centavos. Primeira análise. A situação da empresa melhorou ou piorou? A situação da empresa melhorou, porque o indicador subiu. Eu posso afirmar para vocês aqui, ó, que esse número aqui, 69 centavos, é um número muito bom para fins de liquidez imediata. Por quê, pessoal? Significa que se eu fosse pagar agora a dívida inteirinha da empresa de curto prazo, e vamos lembrar o que é curto prazo em contabilidade? Curto prazo em contabilidade. Por isso que a gente não pode esquecer os conceitos. Por isso que eu dei aquela aula de conceitos para vocês. O que é circulante mesmo? São aquelas dívidas que vão se encerrar até o término do exercício social seguinte. Então, seja, se eu for pegar as dívidas que vão vencer até o final do ano que vem, eu já tenho 70 centavos. Arredondei aqui, tá? Eu tenho 70 centavos para pagar, tá faltando só 30. Isso é bom pra caramba. Tá certo? Tá? Por mais que o número tá abaixo de 1, mas geralmente ele dá abaixo de 1 mesmo. Isso é um ótimo indicador. Tá certo? 50 centavos aqui, depende. Eu costumo dizer que ele tá ali no fio da navalha. De 50 centavos para baixo eu acho bem ruim. Mas, mesmo assim, o que eu comparo esse indicador? Eu comparo de um ano com o outro, né? Num intervalo de 5 anos, e faço a comparação com os meus concorrentes. De qualquer forma, se fosse indústria, se fosse comércio, fosse prestação de serviço em geral, uma liquidez imediata de 69 centavos tá bom pra caramba. O que quer dizer isso, pessoal? A cada R$1 de dívida de ativo circulante da empresa, a cada R$1 de dívida de passivo circulante da empresa, ele já tem imediato, na mão, dinheiro pelando, ó, dinheirinho aqui, ó, bufunfa. O cara já tem 69 centavos. Isso é bom pra caramba. Entendido? Dúvidas? Alguma Tranquilo. colocação? Tranquilo. Tentando. Algum ódio da minha cara por eu ter dado um puxão de orelha nos administradores e contadores? Tranquilo, Anderson. Você tá no grupo também, Hélio. Quê? Você também tá no grupo, administrador. Ué. Eu tô? Mas eu tô. É por isso que Opa! Aqui, minha bebê. Mas você pode olhar, que é por isso que eu sempre falo nós. Pois é, exatamente. É, por isso Você eu ficou com falo. raiva de você mesmo? Mas gente, vocês não fazem ideia. Se tem uma raça que eu meto pau é administrador. O que eu meto Desse pau de jeito. administrador e contador, por quê, pessoal? Porque a gente, infelizmente, pessoal, infelizmente, a gente muitas vezes vai para as empresas para fazer um trabalhinho mais ou menos. Então, é aquela coisa. Se você não se formar e não fazer um trabalho de excelência, como é que você vai requisitar salários maiores? Né? Verdade. Aí eu vejo muitas vezes a pessoa falando assim, mas eu não quero trabalhar na área financeira, eu quero trabalhar no marketing. Caramba! Se você não conhece de gestão de estoque e vencimento de clientes, como é que você quer projetar volume de vendas? É sensacional isso! Eu quero trabalhar com gestão de pessoas. E os benefícios? Você tem noção lá do que você pode aumentar benefícios de acordo com a produtividade para saber se a empresa está nesse momento podendo melhorar
o rol de benefícios dos colaboradores? Então, vejam, a gente não precisa ser bom em tudo, mas a gente tem que, no mínimo, saber procurar informação. E isso é o que mais me assusta. As pessoas, né, às vezes elas se formam e depois não lembram nem onde procurar a informação, porque não sabe. Isso não pode acontecer, meus bebês. Isso não pode acontecer. Beleza? Último indicador para a gente encerrar a noite, porque a Duda tá doida para pegar o ônibus, né? Vamos ver a liquidez seca, né? A liquidez seca, eu nunca vou esquecer essa frase, o professor Dante Matarazzo, lá no seu livro de Análise e Demonstrações Contábeis, ele chama a liquidez seca de teste de força da situação financeira. Ele fala que se a liquidez seca da empresa tiver boa, a empresa tem uma grande probabilidade de não quebrar, de não falir. Então, esse é um indicador que eu acho também extremamente importante. Só que esse aqui também é um indicador que tem base 1, raramente ele vai dar 1, raramente ele vai dar 1. Então, você tem que tomar um cuidado de compreender qual que é o limite inferior, que é uma técnica adicional que eu vou mostrar em seguida. Então, o que a liquidez seca ele vai fazer? Como é que é a fórmula, professor? Você vai pegar o ativo circulante e vai subtrair a conta estoques. Presta atenção que geralmente é uma observação que eu faço aí para os meus alunos. Não é só a conta estoques não, tá bom? A fórmula é essa. Mas geralmente o que você faz? Você exclui tudo aquilo para baixo da conta, para baixo do circulante. Ou para baixo do estoques. Então, geralmente a empresa tem ali impostos a recuperar, outros ativos circulantes. Aquilo que não for virar dinheiro fácil, o que você faz? Você exclui. Para que a empresa faz isso, pessoal? A empresa, por que ela tira a conta estoques aqui, meus bebês? Vamos entender? Caixa e banco é dinheiro, sim ou não? Sim. Caixa e banco é dinheiro na mão. A conta aplicações financeiras de liquidez imediata é dinheiro na mão? Não é exatamente dinheiro na mão, mas com alguns comandos, algumas operações, você faz virar dinheiro, resgata a aplicação. Ok? A conta clientes é dinheiro na mão? Não é exatamente dinheiro na mão. Por quê, pessoal? Porque você precisa esperar o vencimento. Todavia, se o circo... Eu não gosto dessa expressão, porque depois que eu descobri o que significa o circo pegar fogo, é terrível. Mas se a situação apertar, o que você faz com a conta clientes? Você vai lá, faz uma operação de desconto no banco e pega o dinheiro. Se a situação apertar, o que você faz? Você pega lá a maquininha de cartão de crédito, antecipa os recebíveis. Então a conta clientes vira ou não vira dinheiro fácil? Vira. Agora, a conta estoques não vira dinheiro fácil. A conta estoques não vira dinheiro fácil. A conta estoque, você precisa, já expliquei hoje, você tem que vender o estoque, fazer o boleto, receber do cliente. Então isso demora, não vira dinheiro fácil, tá certo? Então, gente, o que significa essa conta? O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a excelência financeira da empresa no que tange ao quê? Quanto que eu dependo de vender, quanto que eu dependo do giro dos meus estoques, quanto que eu dependo de realizar vendas para pagar as minhas dívidas de curto prazo. E quanto menos eu dependo dos estoques, melhor para a empresa. Óbvio, ok? Então, o que significa, pessoal? Se eu dependo pouco dos meus estoques, significa que eu não tenho que ficar fazendo promoção, eu não tenho que ficar fazendo queimão, saldão e nem outrosão da vida, queimando estoques de modo desnecessário, fazendo promoções burras, porque promoção correta é uma coisa, promoção calculada, depois de você atingir ponto de equilíbrio, parabéns. Aí sim, você diminui a margem e ganha no giro do estoque, que a gente vai aprender isso ainda. Ok? Agora, promoção burra, comprou o produto por R$1. Aí você vende por 90 centavos só porque você precisa queimar o estoque para fazer dinheiro? Ai, professor, isso não acontece não. Ninguém vende nada por menos do que compra. Será? Será? Será mesmo?
Faz sim. Faz sim, porque a maior parte dos administradores e dos contadores, muitas vezes na gestão das empresas, não sabe quanto o produto dele custa. O empresário pequeno e médio, então, piorou. Esse não sabe mesmo, porque muitas vezes ele não foi preparado do ponto de vista financeiro para estar aí. Então ele vai por rumo. Ele vai por rumo. Ele vai vivendo no giro do dinheiro. É por isso que está esse caos agora. Porque parou de rodar dinheiro. Se parou de rodar dinheiro, ele não sabe se tem pouco ou muito dinheiro. Porque ele olha o volume de dinheiro no extrato, na conta bancária. Então, como é que funciona esse indicador aqui? Para cada, quanto que a empresa tem de ativo líquido? Ativo que é dinheiro ou virará dinheiro facilmente, no caso da conta clientes. Quanto que a empresa tem de ativo líquido para cada R$1 de dívida de curto prazo? Quanto maior, mais confortável a situação financeira da empresa. Ok? Então, esse indicador, ele mede o grau de excelência da situação financeira da empresa, ou ainda, o nível de dependência do giro desses estoques. Vamos fazer a continha aqui, então. Olha lá, ó. Peguei lá. Ativo circulante, subtraí o estoque, deu 1.511.000, dividido pelo meu passivo circulante, 1.676. Segundo ano, a empresa pegou aqui, ó, ativo circulante, 2.836, menos os estoques, 1.299, dividido pelo meu passivo circulante, então, ou seja, 1.537 dividido por 1.757 deu 0,87. A situação da empresa melhorou ou piorou? Ela piorou um pouquinho, ela está super estável ali, porque os dois números deram bem próximos. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Esse indicador aqui, é muito raro ele dar acima de 1. Se ele der acima de 1, geralmente é porque a empresa está fazendo investimento errado. Mas a gente vai falar disso quando a gente for falar de rentabilidade, tá bom? Então, bacana. O indicador tá top, tá ótimo, excelente. O que significa, pessoal? Para cada R$1 de dívida de curto prazo, sem realizar venda, sem vender os estoques, a empresa já tem 90 centavos no primeiro ano. E para cada R$1 de dívida de curto prazo, sem vender os estoques, ela já tem 87 centavos. Bom pra caramba, ok? Aí como é que você faz isso aqui? Presta atenção. Então, geralmente, você tem uma situação que vai de 0 a 1, ok? Acima de 1 é porque está melhorando. Só que, tecnicamente, é difícil passar de 1. Então, quando está próximo de 1 aqui, já está bom para chuchu. Então, abaixo de 1, muito abaixo, a gente estabelece o quê? Você, como gestor, estabelece um indicador de performance. Você estabelece, olha, tem que, por exemplo, o meu indicador de liquidez tem que girar aqui entre 0,70 e 1, 0,7 e 1. O que quer dizer isso, pessoal? Eu dou uma margem ali para ele estar. E aí eu vou controlando. Quando ele estiver dentro dessa margem, já está aceitável. Se passar de 1, está espetacular. Mas é raro passar de 1. Liquidez seca, passar de 1 é muito, muito, muito difícil. Então, você estabelece um limite inferior. O que significa? Olha, a minha liquidez seca deu abaixo de 50. Então, se meu limite inferior aqui era 0,7, agora está te chamando a atenção. Significa que você tem alta dependência dos seus estoques. Quando o indicador dá muito baixo, né? Ele vai piorando. Quanto mais perto de 0, ele vai piorando. Então, o que significa? Que essa empresa depende muito dos seus estoques. E como nós vimos, vender estoques não é fácil, ok? Para finalizar a aula, então tá aqui uma análise mais ou menos, principalmente da liquidez corrente e da liquidez seca, né? Que a autora do livro, ela propõe, eu compactuo, fazendo as devidas ressalvas com ela, né? Então, maior que 1 significa que a situação da empresa está boa, está ótima, está excelente, sinal verde. Continua fazendo as operações do jeito que está. Deu 1, ela fala que tem que ter atenção.
E aí, esse é o ponto que eu divirjo brevemente da autora, né? Geralmente, dá sempre próximo de 1. Então, você tem que sempre ter atenção. É raro ter liquidez muito alta, exceto o banco. Banco, eu já falei, é um outro tipo de empresa. E deu abaixo de 1, é um sinal ruim. Agora, o problema é, quanto abaixo de 1? Aí você tem que analisar e conhecer as características do mercado, analisar os concorrentes e analisar o histórico de indicadores da sua própria empresa. É isso, meus bebês. A gente encerra aqui, deixa, olha, 5 minutinhos, vou ficar à disposição de vocês para dúvidas. Rapidamente, peraí, deixa eu voltar aqui para o app. Olha só, depois eu tenho uma dúvida aí para tirar do Lucas, né? Mas, enfim, estou à disposição de vocês, pessoal. Dúvidas, colocações, críticas. Gostaram da aula? Foi bacana? O que vocês têm a falar aí? Vamos lá. Ô, Éder. Oi, Eli. Voltando ao assunto do exercício, vai colocar lá no portal. Então, vamos lá. Vamos lá. Voltando à questão dos exercícios. Vamos lá, gente. Foco naquilo que eu expliquei. Os exercícios que eu quero até domingo, porque, veja, o do portal, você tem que entrar lá no seu portal e ver qual que é a data de término. Eu posso jurar que é essa semana também, hein? Tomem cuidado. Eu vou até entrar lá no portal e vou mandar um áudio para vocês. Então, tem que olhar lá a data no portal. Essa é uma coisa. E esses exercícios do portal, para essa matéria, porque praticamente todos vocês passam pelo menos 2 disciplinas comigo, tem que tomar cuidado. Então, para essa matéria, as atividades do portal, aula, pré-aula e pós-aula, vale pontos de atividades do portal, interativas, ok? Essa é uma questão. O meu exercício, que é aquele da folha rosa, que eu vou colocar lá de novo agora no grupo, somados aquele exercício que eu pedi para vocês calcular os indicadores, eles valem 1000 pontos. Os dois. Ok? Como é que você vai distribuir os pontos, professor? Vocês vão me mandar, eu vou lançar lá na plataforma. Com isso, eu encerro as minhas atividades parciais, que são as chamadas atividades avaliativas em sala, valendo 1000 pontos. A partir de agora, a gente já vai ter outros trabalhos que valerão nota para a segunda etapa. Tudo bem? Então, esse eu quero no... Vejam, presta bem atenção. Não me manda isso no WhatsApp, senão eu vou ficar louco. Mais do que eu já estou. Manda no meu e-mail. Manda no meu e-mail. Se você, quiser uma confirmação, pode mandar um WhatsApp. Professor, mandei no seu e-mail. Confirma o recebimento? Eu vou confirmar. Ok? Mas, resumindo, eu quero no meu e-mail. Vou até colocar o e-mail de novo no grupo. Então, hoje, tendo em vista que a gente está com essas informações aí mais técnicas de alinhamento, de áudio, de exercício, até vou pedir uma gentileza para vocês. Segura a onda lá nas figurinhas, nas brincadeiras agora no pós-aula, que é para a gente não se perder, não perder as orientações. Beleza, Elisângela? Beleza, Éder. Bom demais. No grupo de auditoria, eu vou postar uma mensagem também. Para os de matemática financeira, também vou postar uma mensagem. Por quê? Porque sexta-feira é feriado, não tem aula. Ok? Muito bem. Mais dúvidas, colocações, pessoal? O que vocês acharam da aula? Reclamações? Dúvida dos exercícios? A Roberta só suspirou. Isso é sinal que... Isso é sinal que ela tá cansada, nem perguntar ela não quer. Ela tá de saco cheio de ouvir minha voz por 3 horas. Não é isso, Éder. É porque é muita matéria. Então tem que absorver, né? Sim. Realmente. Gente, lembra o que eu falei para vocês dessa matéria? O que eu havia falado para vocês? É uma matéria técnica. É uma matéria técnica. Aquilo que eu expliquei.
tem que pegar os exercícios e fazer, analisar, olhar. Quem não fizer isso, mas vocês não têm a menor dúvida, quem copiar meus exercícios, olha, vai ter um encontro com Deus na prova, porque a prova é naturalmente difícil. Vai ter um encontro com Deus. Hã? Ou com o diabo. Não, eu não acho que ele vai estar lá, não. Eu não acho que ele vai estar. No máximo, vai estar o mensageiro dele, eu. Nossa, ele é idiota demais. Ai, ai. Vamos lá, gente. Quem mais? Ah, vocês me chamam de vilão, carrasco, isso, aquilo, né? Já entreguei Palmeirense. a matéria. O que foi, Ana e Gabriel? Já entreguei para Jesus essa matéria. Não. Nossa, gente, mas por que Ô, tá? Ana, vamos mandar para ela os prints da nossa conversa, Ana. Eu já entreguei para Cristo. Nossa, gente, mas peraí. Vocês estão me deixando preocupado. Tá ruim assim? Não, prof. É porque, igual você falou, é uma matéria muito técnica. Aí, às vezes, a gente fica um pouco com medo, sabe? Porque é muita coisa. Muita informação. É normal ter esse medo, principalmente porque a gente está mexendo com PCC, com essas coisas. É por isso, meninos, que se vocês olharem do jeito que está disposto lá o material, é por isso que eu vou ajustando. O que eu tenho feito com a matéria? Dado aos poucos. Pode olhar. Eu tenho dado a matéria bem fracionada. Porque se vocês olharem lá, por exemplo, da forma que está lá, esses indicadores de liquidez, estrutura de capital, é uma mesma aula, junto com alguns indicadores de giro de estoque. Então, assim, é muita coisa. Aí a gente ajusta para deixar mais palatável e compreensível para vocês. Mas, gente, é aquilo que eu falo para vocês, pessoal. Eu não brinco com a vida profissional de vocês, eu não blefo. É uma matéria punk, sim. É uma matéria técnica. E é uma matéria que eu cobro muito. Por quê, pessoal? Porque administrador e contador tem que saber isso. Para vocês terem uma ideia, 90% das empresas que eu dou consultoria tem problemas de capital de giro. Então, é inaceitável que os profissionais da área não saibam lidar com esse fator que é tão importante nas organizações. E de agora em diante, eu posso afirmar para vocês, não vou falar 100, porque 100, totalidade é sempre um número complicado, mas eu estou afirmando para vocês, 99% das empresas nos 2 próximos anos terão gravíssimos problemas com capital de giro. Se não fizer coisas bem direitinho, bem ajustadas, vai ser grave o problema, tá? Vai ser grave. Bem grave. Pois é. Rosana, Então, tudo bem, filha? Você tá melhor? O pessoal falou que você estava com dor de cabeça. estou melhorando, espero melhorar. Então tá. Então, meninos, olha, a aula de hoje dá um break aí. Então, por isso que eu falei para vocês. É que é aquela coisa, tá à distância, né? A gente perdeu uma aula e tal. Mas como é que geralmente eu faço com essa aula? Primeira parte, o que eu faço? Dou a matéria. Segunda parte da aula, o que eu faço? O aluno faz exercícios Dá em mais sala. matéria. A gente vai tirando dúvida. Não, essa não. Nessa não exatamente por causa disso, pessoal. Nessa não, porque não tem jeito. O aluno, ele precisa literalmente desse momento para fazer correções tal. Então, talvez uma coisa que vai ser benéfico para vocês é porque a hora que essa loucura toda voltar, acabar, talvez a gente vai estar com a matéria um pouquinho adiantada e a gente vai poder fazer muito exercício em sala de aula, muita prática. E aí eu sangro vocês de tanto exercício para a gente poder testar. Porque eu estou sendo bem generoso com exercícios. Só passei 2 folhinhas, nem doeu. Infelizmente que a gente tenha que ter essa aula online, porque, querendo ou não, eu sinto uma falta de estar na sala, sabe, com o professor, e eu sinto que eu aprendo muito mais. Online eu tô me sentindo meio perdida ainda.
Ah, Ana, mas isso, olha, meus bebês, vamos lá, hein? Eu te entendo, ok? A gente só tem que fazer algumas ressalvas. Não é uma aula online. Eu tenho feito essa ressalva para os meus alunos. Por que não é online, pessoal? Online, no sentido literal, é quando você tem uma disciplina totalmente à distância. Então, não tem um professor interagindo, tirando dúvida, comentando. Não tem isso. Não tem isso. Então, eu tenho visto muita gente falando assim, eu estou gostando de estudar à distância. Se eu soubesse que era assim, eu já tinha feito há muito tempo. Vai, bobinho. Vai fundando, igual diz o Jeca, né? Vai fundando, bobinho. Funda mesmo, senhor. Né? É fria. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Ah, mas tem o tutor. Não é isso. Vocês sabem disso. Não é exatamente isso. Então, não tem essa troca. Meninos. Então, assim... Hã? O que foi? Tô em cima de você. Ih, Rosana, picotou aí, peraí. Já te escuto. Então, o que acontece, meus bebês? Eu entendo a sua colocação, Ana. É evidente que não é a sala de aula. É evidente, tá claro, né? Sala de aula, a gente dá exemplos. Vocês sabem como é que é a minha aula. A gente participa muito, né? Eu até tenho que ser sincero para vocês, eu tô feliz, assim, porque essa disciplina é uma disciplina mais técnica, é difícil mesmo, né? Mas eu acho que, assim, vocês têm participado, a gente tem feito as colocações, a gente tem eu tenho tentado dar o máximo de exemplos que eu posso, mas é uma disciplina técnica. Essa é uma matéria técnica, e eu já tinha falado desde lá do primeiro dia de aula, né? Para vocês, para tomarem cuidado com essa disciplina, tá? Eu tenho feito aquilo que está ao meu alcance, mas não é a mesma coisa que está presencial, ponto. Agora, Ana, o fato que eu falo é o seguinte, né? Eu acho, filha, que nesse momento, eu entendo a sua colocação, tá? Não estou discutindo isso, é o óbvio, né? Você está certíssimo, vários alunos com coisa, mas, filha, não olhe o copo meio vazio, não. Olhe o copo meio cheio. Porque o copo meio vazio, nesse momento, ele é o fato, mas qual que é o copo meio cheio? Bebê, se não tivesse tendo aula de jeito nenhum, vocês iam estar pirando a cabeça no momento tão louco e insano igual a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente ter tecnologia hoje que possibilita essa interação para que a gente tenha aula é uma coisa quase que espetacular, para a gente poder, pelo menos, seguir adiante, entendeu, filha? Porque senão eu não sei o que seria. Não sei o que seria. Uhum. Oi, Duda, pois não? Não, não falei nada, não. Ah, então tá. Aninha, quer falar alguma coisa mais? Rosana, melhorou o áudio? Não, prof, tá ótimo. Obrigada, viu? Tchau, Éder. Tá quinta. Tchau. Meninos, olha aqui, ó. Tchau, Éder. Pelo Boa amor noite. de Valeu. Deus. Tchau, Éder. Obrigado. Tchau. Boa noite. Cuidado. Essa semana e a próxima, pelo amor de Deus, gente. Fiquem em casa, meus bebês. Se protejam, tá bom? Vou ter Se que Deus quiser. trabalhar, professor. Hã? A Rosana perder vai o ter que ônibus aí. trabalhar na empresa quarta, quinta e sexta. Ô, Rosana. Rosana, filha, pelo amor de Deus. Semana passada também eu tive que ir quarta, quinta e sexta. Acredita? Nossa, Rosana. Olha, filha, ó, pelo amor de Deus. Então, para a próxima semana, entra aí na internet, dá uma olhadinha como faz máscara caseira, se é que você já não tem uma. Filha, brinca não, cara. Essa semana e a próxima, brinca não, hein? Brinca não, tá bom? Eu trabalho em farmácia, negócio é complicado, viu? Gente, eu imagino. Tá? Parece nego doido. Pois é. Ó, eu espero que o Papai do Céu esteja guardando todos vocês, porque nesse momento é um momento de fé, é um momento de crer que o Senhor Jesus está nos guardando e vai passar, gente. Vai passar. E a gente vai ter se Deus quiser. uma história para contar para os nossos filhos, que nós, seres humanos, conseguimos passar, mesmo em meio de uma loucura dessa, se Deus quiser, ter fé. Tá bom? Beleza? Beleza. Meus amores, viu? Deus, ó, Água, viu? boa noite, meus filhotes. Quê? Toma uma água, porque deve estar até secada a garganta. Ô, gente,
É o Ele péssimo, gosta. Gente, meu ano vai passar. Tchau. é o péssimo defeito. Eu vou melhorar com isso, prometo. Meus bebês, boa noite, fiquem com Deus, tá bom? E a gente vai conversando, tendo dúvida, chama o professor no grupo, tá? Com Deus, meus filhotes. Cadê? Tchau, meus queridos. Amém, Deus abençoe. Com obrigada. Deus. Max Sheilon, pelo amor de Deus, hein? Me ajuda, me ajuda. Valeu, Tem um post seu lá que eu vou mandar um WhatsApp pra você lá, meu. Não é possível que você postou uma porcaria daquela, meu. Putz, grilo, viu? Isso aí. Sei o que eu faço com você. E não tem nada a ver com política, hein? Você já sabe o seu post lá, que você tomou de porrada dos seus amiguinhos lá. Cadê ele? Ele já saiu? Não. Ah, ele já Acho foi que embora. Falando sozinho. Oi, Elisângela. Mas Depois eu dou um Oi. esculacho dele. Seu irmão, minha filha. Seu irmão, a gente tá precisando. Você precisa aumentar a dose Pois de é. oração, hein? Nem carona ele me deu. Pois é. Esse seu irmão, eu vou te falar, viu? Que cara, vou te falar, que cara, viu, meu Deus do céu? Ai, ai. Pois é. Kleber, meninos, ó, professor tem que ser o último a sair da sala. Caiam fora, vaza. Com todo o amor do mundo, sumam daqui. Eu gosto Tchau. de conversar com o professor até o final. Não, Kleber, não, pode ir embora, Kleber. Eu agradeço, viu? Obrigado, viu? Eu agradeço, tá? Vai com Deus, isso. vai pela sombra. Falou, filho, com Deus. Falou, filho. Ô, Denis. Ô, Denis, depois me manda um WhatsApp aí, cara. Precisamos conversar. Ô, Julião, ficou calado hoje, filho? Como é que tá as coisas? Tá tudo bem aí? Fala, professor. Tudo bem, graças a Deus. Bom demais? Acompanhou a aula direitinho, filho? É porque eu não vejo vocês, é uma droga, né? Acompanhei. Estudar bastante, Então, tá. aqui é muito Como é que detalhe. tá as coisas, filho? É, muito detalhe, é uma matéria de detalhe mesmo. Como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Família, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Já vou trabalhar já. Não era nada, não. Ah, graças a Deus, filho, graças a Deus, tá? Próxima aula eu vou voltar nos indicadores de liquidez, porque aí vocês já vão ter feito os exercícios, aí a gente trabalha um pouco eles e pega a rentabilidade, tá bom? Beleza. Então tá bom. Com Deus, meu caro. Forte abraço, hein? Um abraço. Falou. Ô, Lucas, vou te mandar um WhatsApp. Quem mais aí? Deixa eu olhar. Josué, boa noite. Com Deus, meu querido. Vai descansar. Depois eu tenho que te mandar os exercícios que você me pediu lá, para uma ajuda lá na correção. Quem mais? Gustavo. É isso. Meninos, boa noite para vocês. Com Deus, viu? Tô encerrando.